Eu quero anunciar a palavra de Deus aqui de uma maneira tão clara que as pessoas que passam correndo vão conseguir ver e entender. Então, aqui no capítulo 1 do profeta Abacuque, você vai ver coisas tremendas e a maioria dos cristãos não entendem, a maioria, o que está escrito, revelado aqui e no profeta Abacuque. Não é para nós ignorarmos a história e como que essa palavra serviu naquele tempo, mas também não é para nós ficarmos apenas na história e esquecer o que o profeta está falando para hoje, para nós. Conforme o apóstolo Pedro fala que nós temos que atentar para as palavras dos profetas. Porque é claro que quando a gente lê, já que no título fala a iniquidade de Judá, Judá será castigado pelos caldeus, dando a entender então que os caldeus cumpriram já esse juízo de Deus sobre o povo de Judá lá naquela época. Mas é para os dias atuais, nós temos que prestar atenção. Como assim para os dias atuais? Vamos lá. Não só para os dias atuais, mas para o futuro também. Já que no começo, se nós esquecermos o título A Iniquidade de Judá, vamos ver sentença revelada ao profeta Abacuque. E ele pergunta: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Esta pergunta, até quando, é feita também no livro do Apocalipse pelas almas que estavam aguardando a vingança do Senhor, que Deus vingasse o sangue dos justos, deles que estavam lá e daqueles que ainda haveriam de morrer dando testemunho de Jesus na grande tribulação. O que o profeta aqui está querendo dizer? Está dizendo de fato que esse povo caldeu não retrata apenas esse povo caldeu que agiu lá no passado. Ele tem aqui características que trazem também para a besta da terra. Deus responde quando o profeta pergunta até quando, Deus responde no 5. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. E aqui fala, os seus cavalos são mais ligeiros do que leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, e são os seus cavaleiros que se espalham por toda a terra. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. São esses animais aqui descritos que podemos conectar com os animais que têm 10 cabeças, que formam a besta do mar. Ávidos por poder, né? Eles são aqui culpados, né? Deus suscitou eles para fazer uma disciplina sobre o povo judeu, tanto lá naquela época, quanto até nos nossos dias e durante a grande tribulação. Todos vão estar sendo disciplinados, só que eles ultrapassaram, eles se fizeram culpados porque agiram com perversidade. Eles mataram muitos povos sem piedade, que é esta sentença aqui que Abacuque já está falando. Muitos justos estão morrendo. E aí o profeta Abacuque, ele teve essa visão que retratava também o futuro, não só lá para o povo de Judá na época dele, mas retratava o povo de Deus, tanto os judeus como os gentios também na época de hoje e dos dias futuros, né, da grande tribulação. E o profeta aqui, já no capítulo, versículo 12, ele diz, ó Senhor, meu santo, nós não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, rocha, o fundaste para servir de disciplina. O profeta reconhece, então, que Deus colocou esse povo para servir de disciplina. Mas o profeta aqui pergunta, Deus não vai fazer nada. E por que ele se cala? Pergunta por que Deus se cala quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele. Porque esse povo que foi levantado, que aqui diz que são os caldeus, mas eles formam a besta da terra. No caso aqui, leopardos, lobos, a águia. É um conjunto não só lá dos animais do Apocalipse, mas também de governos que o
profeta Daniel também descreveu que aqueles animais também representavam autoridades, né? Poderes, governos, né? Ao longo do tempo. Então, é uma sentença para todo que passa em todas as gerações, né? Até por isso Deus fala para que Abacuque escrevesse de maneira grande para que até que passa correndo visse, porque é algo que vai passar por toda a terra. E essa besta da terra, ela passa também por toda a terra com esses cavalos, né? Cavaleiros que falam que eles chegam de longe, eles se espalham por toda parte. Então fazem parte da besta da terra, porque na época ele serviu de disciplina para o povo de Judá. E hoje serve também, tanto para os judeus como para os gentios. Servem também, vão servir também na grande tribulação de disciplina, mas eles procedem perfidamente, matam muitos povos, e isso deixa Deus mais irado. E o profeta pergunta até quando, né? Aquelas almas lá em Apocalipse perguntaram também. Até quando Deus permite isso e não faz vingança. E aqui pergunta por que Deus cala, né? Porque Deus não pode tolerar essas coisas, mas por que Deus cala quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Aqui no versículo 13. E a todos o inimigo levanta com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Então, essa rede varredora é todo o sistema, é toda tecnologia usada nesse sistema, é o comércio, que tudo partiu do dragão, da serpente, que transformou-se nessa besta aí, também na grande Babilônia, e todas as suas filhas. Então, por isso, esse inimigo ele se alegra e regozija. Ele oferece sacrifícios à sua rede, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Então, os ricos poderosos que não buscam a Deus, não querem saber de Deus, estão se alegrando, né? Não fazem caso do pobre. Então, essa rede pega muitos homens, né? Prende muitos homens, até mesmo os inocentes. Deus não vai fazer nada? Então, essa é a pergunta do profeta. E isso alcança os dias atuais e o futuro. Porque nós estamos aguardando a vinda do Senhor. E isso está retratado lá no Apocalipse também. Os santos que já foram estão aguardando. E quando levanta aquela tampa do altar, eles perguntam: até quando não vingarás? E o anjo responde: temos que aguardar, porque os outros também ainda vão morrer e dar testemunho de Jesus. E aí sim, depois o Senhor vem fazendo justiça.